estamos falando então sobre homeschooling, uma ideia que existe, que já há muito tempo, mas que está pegando moda aqui no Brasil, dos próprios pais instruírem os seus filhos nas disciplinas básicas do ensino fundamental, Fundamental 1, 2, não sei se ensino médio, talvez ensino médio também, mas o fato é, algumas pessoas estão entendendo que talvez estudar em casa é melhor. Existem várias questões sobre isso, algumas positivas, algumas negativas, mas o fato é, como que a igreja deveria se comportar quanto ao ensino? Será que o homeschooling que estão se falando aí no ensino formal não é de fato o que a igreja deveria ter? Porque assim como antigamente se ensinava os filhos em casa e depois com o tempo terceirizou-se isso, hoje todo mundo manda o filho para a escola. Né? Hoje é comum, o filho sempre estuda numa escola, é estranho o filho estudar em casa. Mas se a gente for olhar para séculos atrás, as crianças aprendiam ofício em casa, com o pai, não tinha escola técnica, ele repetia os passos do pai, a filha repetia os passos da mãe, se aprendia o que se dava em casa. Apenas pessoas com muitas posses conseguiam enviar seus filhos para escolas. Com o tempo, as civilizações vão evoluindo e hoje em dia a gente tem o ensino formal. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o movimento também aconteceu. Todo mundo ensinava a Bíblia, ensinava os seus filhos acerca da religião, da fé, de Deus em casa. E com o tempo isso foi sendo terceirizado. Hoje, onde a gente aprende sobre a Bíblia? Na igreja. E está certo aprender na igreja? Tá certo. Mas não dá certo depender da igreja, a gente tem que ensinar em casa. Então, o que eu estou propondo nessa série de estudo é um retorno para você, cristão, presbiteriano, protestante, membro da Igreja Presbiteriana do Jardim América, que eu pastoreio, então aguenta o puxão de orelha do pastor, é ensinar Bíblia em casa para os seus. Quando eu falo seus, eu não estou falando só você que tem filho. Eu não tenho filho. Neto? Ou você que tem esposo, tem esposa, marido estudando a Bíblia com a esposa estudando a Bíblia com o marido. Eu não estou falando só de quem tem filhos, é família. É família. Temos que estudar juntos, temos que estudar em casa. E é isso que eu estou querendo trabalhar. Falamos da semana passada sobre a Bíblia em casa, então, pegando o texto de Deuteronômio, nós vamos ler um texto de Deuteronômio que é praticamente paralelo. Você vai ter a impressão que estamos lendo o mesmo texto, não é o mesmo texto, ele tem boa parte repetida, mas eu estou focando em alguns elementos particulares dele. E semana que vem nós vamos falar sobre os papéis, né, do pai e da mãe, e no último dia o papel da igreja, como a igreja, não quero isentar a igreja do papel educador, muito pelo contrário, a igreja tem um papel fundamental. Vamos falar sobre isso no dia 24, que é o último dia do mês. E aí, então, hoje é amor que limita, e a gente vai entender essa limitação aí em dois vieses, tá? Vamos trabalhar em Deuteronômio 6, de 4 a 9, que é um anterior ao Deuteronômio 11, que nós trabalhamos semana passada, e que tem uma parte que Moisés vai repetir lá em Deuteronômio 11, tá? Nessa introdução a gente falava sobre o homeschooling ser algo, né, novo no Brasil, mas que já está aí por volta de 6 mil alunos hoje que estudam em casa e não frequentam escola nenhuma. E aí a gente falou sobre o processo educacional, de como isso funciona, tal. Eu dei algumas ideias para vocês, né, sobre as formas que as crianças aprendem. Elas aprendem observando, praticando, repetindo, e sobre aquele processo, né, do conhecimento ou das habilidades que nós desenvolvemos enquanto aprendemos as coisas. Que é aquela ideia de você não saber o que não sabe. Depois você descobre o que não sabe, então passa a aprender, aí você sabe o que você sabe, até que você chega até mesmo desconhecer aquilo que você sabe, agindo naturalmente com essa nova ciência, esse novo conhecimento. Usamos o exemplo de dirigir carro, né? A gente dirige o carro e não para ficar olhando as marchas, a gente faz isso automaticamente. Algumas coisas a gente faz e nem se dá conta que fez, porque praticamente vira um reflexo até, né? A ideia é que a palavra de Deus chegue no nosso coração ao ponto de ser um reflexo daquilo que nós fazemos. Nós agimos biblicamente sem precisar raciocinar a ponto de será que eu faço, será que eu não faço? A gente conseguir conhecer a Bíblia ao ponto de não ter crise na hora de tomar uma postura ética. Nós vamos ver alguns exemplos sobre isso. E aí então,
a gente parte para o texto bíblico, que é o que eu quero compartilhar com vocês. Você vai ter essa impressão, tá? Pastor, já lemos esse texto. É parecido, mas é em outro momento e a gente vai fazer uma aplicação diferente. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É assim que Moisés está narrando ali. Ele faz uma introdução e aí no versículo 4 ele diz isso. Ouça, ó Israel, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-nas com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarrem-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Parecido, né, com a semana passada? E escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então é assim que se desenvolve esse texto. E para a gente analisá-lo e aplicar ele para esse contexto limitador do amor, imaginar um amor que cria barreiras, que cria sinalizações, ou que cria situações em que você diz até que pode, aqui não pode, ou assim deve, ou assim não deve, ele passa por alguns processos. Para Moisés, isso começa numa chamada de atenção. A palavra ouça, ó Israel, é uma palavra hebraica muito específica. Nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, várias vezes a palavra ouça ou ouvir sendo utilizada. Mas aqui, nesse texto aqui de Deuteronômio, Moisés está usando o termo Shema. Shema é um ouça diferente. É um ouça parecido com atenção. Presta muita atenção naquilo que eu vou te dizer. Para tudo o que você está fazendo e me escuta. Desliga o celular, desliga a televisão, abaixa o som. Olha para mim e presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso é importante. É um caso de vida ou morte. Isso tudo compreendendo uma palavrinha de 3 letrinhas, de 3 consoantes, Shema. É porque no hebraico não tem vogal, só tem consoante. Essa é a palavra, Shema. É uma única palavra. Preste muita atenção. Ouça, Israel. Preste muita atenção naquilo que eu vou te dizer. A palavra de Deus e aquilo que Deus nos orienta, e aqui é importante você já perceber isso. Tá? Ela não é um conselho paliativo. Ela não é uma sugestão de proposta de vida. A palavra de Deus, ela não é um artigo que você utiliza conforme a necessidade. Aliás, nós lemos a Bíblia mal, porque em geral nós procuramos ler a Bíblia para resolver questões que nós temos. Tanto tem Bíblia que já te faz isso. Você vai lá no final da Bíblia, o que ler quando estou em crise familiar? O que ler quando estou com problemas financeiros? O que ler quando na verdade nós deveríamos nos abastecer de Bíblia, para quando as crises chegarem, essas coisas estarem em nosso coração. Ouça, presta muita atenção. As palavras que Deus nos dá, as palavras que nós temos lido, elas são fortificadores, são alicerces, são base para uma vida que tem a ver com esse Deus, que está intimamente ligado à vontade dEle. Mas o problema é que não conhecemos a vontade deles. Nós conhecemos a nossa necessidade. E vamos conhecer a vontade dele quando se relaciona com a nossa necessidade. Porque se a vontade dele não está diretamente ligada à minha necessidade, eu não quero. Sabe quando a gente faz isso? Quando a gente vê o tema da mensagem, a gente pensa assim, o pastor falou sobre isso já uns 3 meses atrás. Ou quando a gente fala do texto bíblico, o texto de Deuteronômio 4, nossa,
Reverendo Ademar já pregava sobre esse texto, o Wagner já falou, Marcelo também pregou, todo mundo já pregou sobre esse texto, mais uma vez sobre esse texto. Já sei o que preciso saber desse texto. Quando não é assim. Aí você vai ler a Bíblia e você está fazendo uma leitura sistemática da Bíblia. E de repente você chega lá em Samuel 17, que é a história de Davi. E aí você lembra que você contou a história de Samuel 17 umas 20 vezes para o seu filho, porque criança gosta que repete, né? Criança gosta que a gente repete história. Então, a gente repete, conta uma vez, conta duas, conta três, conta 20 vezes, e ela quer que você conte de novo. E aí, quando você chega lá em Samuel 17, você fala, Deus, olha, eu já li tanto esse texto que eu sei de cor. Deixa eu pular logo para o 21. E ignoramos verdades que você devia prestar muita atenção. Porque uma premissa para todo cristão presbiteriano, protestante, é que essa palavra é viva. Quando você lê a Bíblia, você não adquire conhecimento. Muito errado quem pensa isso. Quando você lê a Bíblia, você adquire relacionamento com quem escreveu essa palavra. Quando você lê a Bíblia, você tem encontro com Deus. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo fala ao seu coração. Quando você lê a Bíblia, você adquire exemplo, modelo. É uma sabedoria diferente de apenas conhecer. Você pode conhecer todos os profetas da Bíblia, você pode conhecer todos os livros da Bíblia de frente para trás, os 66 livros da Bíblia, pode saber exatamente quanto capítulo tem cada livro e quem é o autor de cada livro, mas você não vai ter sabedoria se você simplesmente não se relacionar com ela. Ouça, presta muita atenção. A palavra de Deus, ela tem que ser a base formadora daquilo que você é como indivíduo, como cristão, como cidadão. Ela não pode nunca ser desprezada e nunca ser tratada como algo paliativo, algo que a gente recorre quando a necessidade surge. Imagina Jesus. Imagina Jesus no deserto, procurando uma Bíblia dizendo o que falar para Satanás quando ele me desafia. Imagina apóstolo Paulo respondendo a questões diante dos discursos inflamados de sofistas e outros filósofos que tinham, em que ele responde com um cunho bíblico do Antigo Testamento, quando ele rebate judeus. Se cada vez que isso acontecesse, ele precisasse recorrer a pesquisas, a conhecimento puro, sem ter um relacionamento íntimo com Deus. Mas Jesus, apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, passam por situações e passaram por situações tão corriqueiras quanto as nossas, diante de pessoas que se sentam conosco no banco do ônibus e comentam sobre suas vidas, pessoas que são parentes próximos, que às vezes se sentam na sua mesa para almoçar com você e desabafa e abre o coração. Quando seus próprios filhos passam por situações e a sabedoria mais próxima é justamente a sua. E você precisa agora usar dessa sabedoria, que se ela foi forjada num relacionamento com Deus, você responde, como Jesus respondeu para Satanás, como Paulo respondeu aos sofistas, como Tiago responde à igreja, como tantos homens de Deus têm se comportado ao longo da história. Ouça, presta muita atenção. A segunda coisa que a gente percebe também, ame ao Senhor, o seu Deus. E Moisés, quando fala sobre amar a Deus, ele estende, a gente viu isso semana passada, mas eu não me aprofundei nos termos, porque eu ia fazer isso hoje. Ele separa de 3 formas: todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. A gente falou sobre essa questão de estar no coração e estar na mente. Agora ele usa o termo coração e alma.
coração e alma. Quando a gente viu semana passada coração e mente, a gente falou sobre você entender, compreender, até cientificamente, se a gente for pensar, você faz teologia, você faz aula, mas a outra coisa é você sentir. Agora ele usa coração e alma. Cadê a mente? Calma, lá no capítulo 11 ele vai lembrar da mente. Por que ele falou alma agora? Da onde Moisés tira essa questão de alma? Vamos lembrar que alma no Antigo Testamento, aliás, pro conceito judaico de alma e espírito é um só, ok? Quando ele fala alma, ele está falando de espiritualidade. Ele está usando o termo sopro, que lá no grego vai ser traduzido por pneuma, né? É espírito. E aqui, então, Moisés está nos convidando a entender que o relacionamento que nós temos com a palavra é um relacionamento espiritual. É espiritual, querido. É alimento espiritual. Sabe por que tanta gente se afasta da igreja, se afasta de Deus, deixa de congregar? Sabe por que tantos filhos se perdem ao longo do caminho e não querem mais voltar para a igreja, não querem mais se relacionar com a igreja? Não foi porque alguém tratou mal ela. Isso colabora, mas não foi por causa disso. Não foi porque alguém disse algo que ela não gostou, ou porque a igreja não era do jeito que ela gostava, porque na igreja só cantava hino, não cantava cântico, porque não tinha bateria, porque tem bateria, porque essas coisas são aleatórias, sabe? Tem a ver com a nossa cultura. O problema é espiritual. Não havia palavra que fortaleceu esse espírito. Se não fortalecemos o nosso espírito num relacionamento com Deus, qualquer sombra, qualquer vento forte, qualquer ondulação, variação, problema, discussão, qualquer mimimi, qualquer cri-cri, vai te convidar a não vir mais na igreja. O problema não são as coisas aleatórias. O problema é a falta de uma espiritualidade forjada num relacionamento com Deus. E por isso eu insisto, o lugar de Bíblia é em casa. Leia a sua Bíblia, se relacione com Deus. Pastor, mas eu estou lendo um livro do Caio Fábio que fala, um livro do Ricardo Costa, um livro do Ricardo Agreste, eu estou lendo um livro do... Tudo bem, os livros nos ajudam. É ótimo ler bons livros. Se quiser, eu tenho uma lista para você poder ler e conhecer. Livros que explicam trechos das Escrituras, devocionários que nos ajudam a compreender, às vezes de forma simples, a mensagens ou textos bíblicos, porções bíblicas. Isso tudo é maravilhoso. Mas não deixe de ler a Bíblia. Ok? Não deixe de ler a Bíblia. Sabe quando você toma um suco da sua fruta preferida? Suco de carambola. Suco de carambola, batido com água, açúcar, uma delícia, muito bom. Os livros são um suco de carambola. Mas se você quiser subir no pé e catar uma carambola fresquinha no pé e comer ela lá mesmo, no pé, leia a sua Bíblia. Tem nada melhor que a fruta apanhada no pé. Quem aqui foi criança e teve árvore de fruta no quintal de casa? E subia para comer goiaba, comer manga, como eu fiz, subia no pé de pitanga. Gente, você não faz ideia como é bom comer pitanga, enchia a mão assim, de pitanga, assim, enfiava tudo uma vez na boca. Coisa mais deliciosa do mundo. Ler a Bíblia é isso. É subir no pé e comer a fruta direto no pé. É sabor. É um momento. Você guarda a cena toda, você não guarda só o gosto da fruta. Tudo é bom. Tudo é bom. Leia a Bíblia. E de toda a sua força, porque, meu amado irmão, você tem que se esforçar para isso dar certo. Não pense que você entrar numa rotina de ler a Bíblia é algo que você vai fazer tranquilamente. Primeiro porque já tem o próprio desgaste da leitura. Ler cansa. Tá? Por mais que você goste de ler, a leitura cansa. Leitura dá sono, isso tudo já é um problema.
Segundo, porque nós temos agendas que são complexas, todos nós. Temos atividades em todos os dias da semana, em todos os períodos. Nós conseguimos dormir hoje em dia, malemar 6, 7 horas por noite. E enquanto dormimos pensando no que vamos fazer no outro dia. A gente trabalha o dia inteiro, estuda boa parte do dia. E quando vai dormir, sonha com prova e com trabalho para fazer. Se acorda cansado. Esse é o retrato da pessoa. A personalidade hoje, de 25 a 35 anos, é de trabalhar pelo menos assim 1,5 do que o pai trabalhava. Os nossos pais nos mandaram para as escolas para querendo que a gente tivesse uma vida melhor, trabalhasse menos que eles, dançou. Porque a gente trabalha muito mais do que nossos pais trabalhavam. Esse é o contexto hoje. Enquanto a sociedade de uma geração atrás, 2 gerações atrás, se formava no grupo escolar ou no ginásio e já estava bom, e aí talvez uma atrás tinha que terminar o colegial, fazer um técnico, hoje em dia nem a faculdade resolve. Uma faculdade só, você só tem uma faculdade? Não, tem que fazer pelo menos 2. Uma pós-graduação, um mestrado, e isso tudo vai tempo. No meio dessa agenda, vem o pastor aqui e pede para você ler a Bíblia. E preciso se esforçar para conseguir inserir nessa agenda louca período de leitura bíblica. Aqueles que já são mais idosos, já se aposentaram, privilégio que vocês têm. Que privilégio. Poder acordar uma segunda-feira sem tantos compromissos, colocar uma espreguiçadeira lá na varanda, na garagem, na calçada da casa, né? E simplesmente poder lá ler um bom livro, ler a Bíblia, ler várias vezes. É um privilégio. Talvez por isso os nossos anciãos costumam ser tão sábios quando nos dão alguma palavra, quando nos dão algum conselho. Ouça os anciãos, viu? Ouça. Eles têm muito a ensinar para a gente. E também, por fim, porque precisamos nos esforçar, porque Satanás não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer. Isso é uma coisa que Satanás vai se satisfazer profundamente, é em conseguir colocar um compromisso no lugar da sua leitura bíblica. Ou melhor ainda, colocar um problema na hora de você ler a Bíblia. Porque além de você não ganhar lendo a Bíblia, você perde, porque você perde perde por causa da sua emoção, que se atrapalha, você fica tenso, aí você não lê mais nada, aí tudo dá errado o resto do dia. Então, uma coisa que Satanás quer é roubar a leitura bíblica do seu dia a dia. Ok? Mas esse amor, esse amor de Deus, ele precisa criar esse espaço na nossa vida. Essa limitação, essa ruptura, essa é a parede, a barreira que eu quero que você aprenda. O amor que Deus nos dá, nos ensina a criar limites, a criar barreiras. E você tem que romper isso e dizer qual é o limite. Quanto você quer ler da Bíblia por dia? Quanto você acha bom para você? 20 minutos por dia? Um capítulo, talvez? Quer marcar para o capítulo porque é melhor? Eu não gosto de guardar tempo, porque às vezes eu paro bem no meio da história. Eu só pego leve com o Salmo 119, mas geralmente eu gosto de terminar o capítulo, eu deixo o marcador virado para... Eu sempre paro no primeiro capítulo da página que eu viro. Assim eu sei que eu sempre começo do primeiro capítulo daquela página que eu estou abrindo. Cada um tem a sua técnica, mas cria a sua, cria essa forma, invente um jeito, mas insira a leitura bíblica no seu dia a dia. Não se renda a esses fatores, insista, é isso que eu estou pedindo para você. Mas além de amar o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, toda a alma e toda a tua atenção, esteja em seu coração as palavras, é isso que então Moisés está resumindo para a gente. Esteja no nosso coração estas palavras. É quando ele começa lá, né? Ouça Israel, o Senhor é o único Deus, ama o Senhor, tal, esteja a sua alma. E que todas essas palavras que eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ele repete 2 vezes coração. 2 vezes. Porque é preciso sentir. E ele repete no capítulo 11 que a gente viu semana passada. Não quero
me aprofundar nisso de novo, que a gente já falou bem. Se você quer falar sobre o coração, é só ouvir o áudio da semana passada, ok? Vamos lá agora. O nosso pressuposto, então, para a gente conseguir compreender e conseguir entender o que Moisés está falando até agora. Primeira coisa, ame o Senhor, ok? E segunda coisa, guarde essas palavras no seu coração. Por que um pressuposto? Porque tudo o que eu estou falando até agora é para você entender que só faz sentido o que Moisés vai falar para quem tem essas coisas. Só faz sentido quem tem essas coisas. O que eu quero dizer com isso? Alguém que está numa família e quer ajudar essa família a compreender verdades bíblicas, ele vai conseguir fazer isso com eficiência se ele próprio ama ao Senhor e guarda essas palavras em seu coração. Entende? É a mesma coisa que uma pessoa ele tem que ser entendido naquele assunto para ensinar sobre aquele assunto. Você já teve aula com um professor inexperiente? Um professor que não sabia o que estava falando? Assim somos nós, quando a gente tenta ensinar pessoas ou tentamos contribuir para a vida de pessoas sobre a palavra de Deus, quando a nossa vida não se relaciona com Ele e quando em nosso coração não está guardada as suas palavras. Então o pressuposto básico é esse: ame o Senhor e guarde essas palavras no seu coração. Aí sim vem a sequência do texto, que é o versículo 7, que é onde eu quero fixar aquilo que eu quero passar para vocês. Ensine-nas, ensinar as palavras com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Foi a música que a gente cantou com as crianças. O que eu quero extrair disso? Lições simples, muito simples para o nosso dia a dia. Primeira delas, ensine. Falamos sobre isso semana passada. Falamos sobre gravar, escrever e ensinar as palavras. O papel de ensinar é daquele que é o mais entendido dentro da casa. O marido ensina a esposa, às vezes a esposa ensina o marido. Quem tem mais intimidade com Deus ali? Quem tem mais conhecimento? Quem guarda mais a palavra? Quem é a referência no lar? Às vezes é o filho que está vindo para a igreja e está ensinando os pais. Eu não sei, mas o fato é, quem é essa pessoa? É a pessoa que ensina, é a pessoa que contribui. E a gente se aprofundou tanto nisso semana passada, que eu só quero trazer um exemplo, ok? Só um exemplo e uma situação que eu vou mostrar para vocês. É um vídeo. A gente falou, lembra que eu usei o exemplo do pai ensinando o filho a não pisar na grama? E para fazer isso, ele sobe na grama para colocar uma placa, e o filho, em vez de ler a placa, tem a visão do pai pisando na grama. Esse vídeo é um vídeo antigo. Children see, children do. A criança vê, a criança faz. Eu quero que você veja esse vídeo. Ele é um pouco forte, tem algumas cenas fortes nele. Então eu já quero preparar você para cenas fortes. Mas como o nosso exemplo, como a nossa forma de agir, ela pode fazer diferença na vida de uma criança. Esse vídeo, ele é uma caricatura, ok? A caricatura, ela exagera nos defeitos para tentar mostrar para você aquilo que deveria ser óbvio. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Não se engane, seus filhos vão repetir os seus passos. Eles aprendem com aquilo que você faz, eles aprendem com aquilo que você fala, eles aprendem olhando o seu comportamento. Os bons comportamentos
e os maus comportamentos. Não adianta nada a gente ensinar para o nosso filho que ele tem que dizer a verdade e a gente fura o sinal vermelho. Não adianta nada a gente dizer para o nosso filho que ele não pode roubar o coleguinha, mas a gente compra DVD pirata. Não adianta nada a gente ensinar aos nossos filhos que eles devem obedecer a Deus e a gente não obedece. As crianças vêm e as crianças fazem. Ensine. Ensine o seu filho com a certeza de que ele aprende mais com o que você faz na frente deles do que com o que você fala. Bom, como eu disse, eu não vou me aprofundar nisso. Deixa eu passar para o próximo ponto. Persistir. Persistência. Aqui Moisés faz uma diferença quando ele fala sobre ensinar, na repetição desse texto. Aqui ele fala, ensine com persistência. E a palavra persistência, aqui no contexto, não só no contexto, mas também o significado da sua tradução, poderia ser não apenas persistir, mas tem a ver com disciplina. Ou seja, insiste, insistentemente. É um ensinar que não desiste, porque dá trabalho ensinar, dá trabalho dizer como faz, dá trabalho mostrar. E a disciplina, quando a gente fala em persistir, ela está relacionada às duas coisas. A primeira delas é a educação. Você ensina, você está persistindo para que a pessoa aprenda coisas. Nesse sentido. Fez errado uma vez, a gente corrige, vai lá e mostra, olha, vamos fazer certo agora. Bom, é assim que a gente faz, é desse jeito. E mostra, ensina a pessoa que está perto da gente, compartilha a palavra bíblica, compartilha o texto bíblico, mostra na Bíblia como é que é, mostra os exemplos dos profetas, mostra os exemplos de Jesus, mostra os exemplos dos apóstolos, a gente recorre, a gente traz instrumentos, a gente lê livro, a gente vai em palestra, a gente faz tudo o que a gente pode para ensinar. Isso precisa de persistência. O que eu quero dizer é que você vai ensinar a fazer de um jeito e a pessoa vai fazer errado. Você vai ensinar de novo, ela vai fazer errado de novo. Você vai ensinar de novo, ela vai fazer mais uma vez errado. Até quanto você continua insistindo? Até quanto você persiste naquilo que é certo? E deixa eu aqui falar um pouquinho sobre esse amor que limita na hora que está educando, justamente porque para você fazer isso, você tem que criar situações. E aí entra o caráter limitador. Por exemplo, quando você pega o seu filho e traz ele para a igreja, mesmo ele não querendo. Vai. Quando você pega o seu filho adolescente e traz ele no clube teen, mesmo ele não querendo. Porque o limite está... Qual é a vontade do seu filho, mas qual é a necessidade dele? Se você atende às vontades deles, eu sinto muito. Você vai perder o controle uma hora. Você vai perder o controle uma hora. Porque os seus filhos, eles precisam de um muro que a gente constrói para eles. Esse muro dá segurança. Toda vez que ele tenta você, e você alarga a parede, ele começa a perceber que essa parede é um pouco frágil. Ele tenta você de novo e alarga a parede. Quer dizer, quando você não põe limite, ele para de confiar em você. Ele gosta de você. Ele vai achar que o pai e a mãe são os caras mais legais do mundo. Afinal de contas, deixa eu fazer tudo que eu quero. Mas quando ele precisar de um conselho, ele não vai procurar você. Ele vai procurar pessoas que imporam limites. Ele vai procurar aquele professor mala da escola. Ele vai procurar pessoas que, de alguma maneira, foram referências para ele. Cuidado. Às vezes, referências péssimas. Por isso, persista na educação, pondo limites, criando o cerco exato. E por isso, os limites entram na segunda parte da disciplina, que é a correção. Que é o que a gente faz quando a pessoa erra. Persistir na disciplina. Sim. Um pai que ama, uma mãe que ama, um Deus que ama, persiste na disciplina.
E esse é um amor ultramente limitador. Porque se tem uma coisa difícil para pais modernos, é pôr limite em disciplina. Me dá o celular. Vai ficar sem celular. Mamãe uma vez me perguntou, não sei mais o que eu faço. Eu falei, já tirou o celular dela? Ai, mas ela fica brava quando eu tiro o celular. Tira o celular dela. Só devolve quando ela entender quem manda em casa. Quem paga a conta é você, quem paga o celular é você, o celular é seu. É uma concessão que o pai faz. Dá o celular para a criança como uma concessão. Não fez direito? Dá aqui. Não estudou? Dá aqui. Tem um amigo meu que ele tinha maneira de derrubar o Wi-Fi da casa dele. Corta o Wi-Fi, pronto. Aí, não tem mais Wi-Fi, acabou, e vai ficar sem internet. Fica com o celular, mas vai ficar sem internet. Ele fazia assim. Quando dava mais trabalho, tirava o celular também. É difícil lidar com isso, porque os nossos filhos, eles rebatem de início. Ainda mais quando chega na idade do Clube Teen, tá? Quando chega no Clube Teen, se você não trabalhou isso na infância, quando chega... Porque nós viemos de uma geração em que o pai arqueava a sobrancelha e a gente sentava na hora. Quem não era assim? Essa era a nossa história. Os nossos filhos, a gente diz que agora é uma geração de pai Nutella, né? Pai Nutella é aquele pai que negocia, que consegue. O filho dá uma dobrada no pai. Queridos, isso é diabólico. Não seja um pai Nutella. Não seja. Não negocie com o seu filho. Não negocie. O que você tem que fazer para educá-lo, você faça, porque você é pai. É sua responsabilidade. Agora vamos lembrar da ética, da ética bíblica a respeito do pai e do filho. A quem pertence os filhos? A quem? A Deus. Os filhos pertencem a Deus. Deus deixa com a gente como um presente para a gente cuidar. Mas nós prestamos conta para Deus quando não fazemos isso direito. E um amor limitador é um amor que persiste em educar e persiste em disciplinar, em corrigir quando é preciso. Aprenda a corrigir os seus filhos. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Nunca corrigimos o nosso filho, nunca, privando eles de amor e de necessidades básicas. Ok? Não estou dizendo aqui, o que eu quero dizer aqui, seu filho aprontou, subiu na torre da antena quando você disse que não era para subir, aí o espertão caiu de lá e quebrou um osso, ficou com o osso para fora, e você chega e fala, também não vou levar no médico agora. Quem mandou subir ou não devia? Não, leva no médico, pelo amor de Deus. Leva. Depois você aplica uma correção, mas se você não pode, quando você corrigir o seu filho, puni-lo, não oferecendo a ele amor e cuidado. Não pode. Tem que amar o seu filho, ok? Aprontou, continue amando o seu filho. Continue amando. Perdoe, mesmo que lá no fundo você ainda está um pouquinho assim, ensine ele sobre o perdão, mas ensine ele sobre as consequências de ter feito errado. Persista na educação, persista na correção. Vai te dar trabalho. Seu filho vai virar para você, vai dizer, não gosto mais de você. Vai dar um gelo na hora. É da boca para fora, ele vai continuar te amando. Porque quando ele estiver lá na faculdade, quando ele estiver lá se preparando para casar, sabe para quem ele vai perguntar? Pai, mãe, será que eu estou fazendo a coisa certa? Sabe para quem que ele vai consultar quando ele tiver as maiores dúvidas da vida dele? Pai, será que eu aceito aquela bolsa? Será que eu pego esse novo emprego? Será que eu me mudo para outro país? Será que eu volto para minha cidade? Será que está na hora de eu morar sozinho, ter minha própria vida? São vocês. Você quer ser essa referência para o seu filho? Se você só quer que ele goste de você, então isso não é para você. Mas se você quer que ele se torne uma boa pessoa, você quer que ele se torne alguém de quem você vai ter orgulho, então exerça sobre ele um papel persistente em educá-lo e em corrigi-lo quando necessário. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo de uma história que quem conta é o Mário Sérgio Cortella.
São dois corredores, um queniano e um espanhol. Vocês devem conhecer essa história. Em 2012, numa maratona, o corredor queniano ia ganhar a corrida. Ele já estava na frente, era o primeiro lugar garantido. Mas só que ele entendeu, por causa da estrutura do lugar, que ele já tinha passado da faixa de chegada. E ele estava fazendo aquela corrida que a gente encerra o gás. Sabe quando você está, não sei se alguém já correu, você não pode parar na hora que você corre, né? Você tem que ir diminuindo devagarzinho. Ele estava naquela desaceleração de quem acabou a corrida já. Mas ele não tinha acabado a corrida. Ainda tinha alguns metros para frente, tinha ainda uns 50, 100 metros para frente. Atrás dele vem um corredor espanhol. O corredor espanhol, que poderia muito bem aproveitar a chance da distração do seu colega de corrida e passar e ultrapassá-lo e ganhar em primeiro lugar, faz uma coisa absolutamente diferente. E o Mário Sérgio Cortella faz esse comentário. Ele bate nas costas do queniano e empurra o queniano para o queniano ganhar a corrida, ao invés de ultrapassá-lo e ganhar a corrida no lugar dele. Olha só o que ele diz. Um jornalista veio com o microfone e disse assim: por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse: fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: mas por que o senhor fez isso? Ele disse: isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: o senhor deixou ele ganhar? Ele disse: eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou: então, mas ele estava distraído. Ele disse: então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Quieto, sem câmeras. Aliás, ele disse uma coisa mais interessante. Se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse: se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Se eu ultrapassasse o queniano, sem mérito nenhum, porque ele corre mais que eu, ele ia ganhar. Correndo ele ganha. Eu só ia ganhar ele se ele tivesse distraído. E se eu fizesse isso e subisse no pódio, o que eu ia dizer para minha mãe? Vocês são uma referência. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia do quanto seus filhos se espelham em vocês e o quanto a forma como vocês os educam pode influenciá-los na vida dele. A mãe daquele corredor espanhol talvez tenha ficado triste porque o filho não ganhou em primeiro lugar. Mas ela devia estar muito orgulhosa por ver o filho tomar uma atitude tão ética, tão bonita, tão especial. Uma terceira coisa, a primeira é ensinar, persistir, e a última coisa é converse. Conversar. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Moisés usa o termo ensinar e usa o termo conversar. Por que ele usa os dois? Quando a gente está ensinando, a gente também não está conversando. Por que ele precisou separar o termo conversar? Porque a gente só aprende com alguém que a gente confia. E a gente só confia quando a gente se relaciona. Pais que dizem para o filho o que faz, o que fazer, mas não conversa, eu sinto muito. É uma barreira. Não dá certo. É preciso ter diálogo. É preciso ouvir as perguntas, é preciso saber os questionamentos, é preciso desenvolver a fala, o diálogo na mesa, em casa, em todos os lugares, para que você e o seu filho, para que você, a sua esposa, seu marido, que vocês em família tenham um relacionamento próximo e esse relacionamento tenha inserido nele palavra de Deus. Você conversa sobre doutrinas bíblicas, você conversa sobre questões da igreja, você conversa sobre o culto, você conversa sobre a mensagem, você abre diálogo sobre questões
da sua vida e a ação de Deus sobre ela, com seus familiares, com seus filhos, com seus pais, com seu cônjuge, como irmãos, é preciso conversar. E eu queria trazer para vocês pelo menos 3 barreiras que nos impedem, que nos atrapalham. A primeira é a geração. Há uma mudança de geração. Somos de gerações diferentes. Pais e filhos, em geral, são. E com isso, o próprio vocabulário muda. Certo? Você está lá sentado, conversando com seu filho, sua filha, e aí você fala alguma coisa. Peraí, não entendi. Colou na prova, aí ela vira e fala, quem nunca? Como assim, quem nunca? Que história é essa? Que palavreado é esse? É vocabulário novo. Se você conversa bastante com ele, você não vai estranhar, porque já está acostumado, né, a ouvir quem nunca. Mas o fato é, tem um diálogo novo e um jeito diferente de conversar, e você precisa aprender. Pais que conversam com os filhos sabem das gírias dos filhos. E sabem o que elas significam, o que é mais importante ainda, né? Porque senão seu filho vai falar que quer um crush e você vai achar que ele quer um refrigerante. E ele está afim de uma namorada. Você precisa conhecer e saber do vocabulário. A geração atrapalha. E você precisa abrir essa barreira para conseguir conversar de boa com seu filho. Uma coisa que você não pode tentar fazer aqui é ser como ele. Cuidado, o seu filho não precisa de um amigão, precisa de um pai. A sua filha não precisa de uma coleguinha, ela tem bastante coleguinha. Ela precisa de uma mãe. E por isso você não precisa falar igual ela, não precisa se vestir que nem ela, você também não precisa ter as mesmas... algumas coisas a gente faz em comum, né? Mas tem algumas coisas que às vezes extrapola. Tem que ter cuidado. Cuidado com essa barreira. Continue sendo você, mas atravesse essa barreira para estar próximo dos seus filhos e ter diálogo com eles. Uma barreira é a geração, a outra barreira é a tecnologia. Você vai ter que concordar comigo que essa geração esponja consegue lidar muito melhor com a tecnologia atual do que nós, que já somos aí uma geração, algumas para trás aí. E eu falo isso por mim. Eu fico pensando às vezes. Eu sou formado em TI em 2003. Quando eu me formei em TI, Tecnologia da Informação, na época não tinha nem esse nome, era Processamento de Dados, o curso. Os computadores, né, eles não tinham internet integrada como tem hoje, e eles eram todos gigantões. Um notebook como esse que a gente anda por aí era um absurdo você ter. Quando alguém comprava um notebook, era um cara que tinha vendido o rim ou o carro, né, ou fez alguma coisa, porque era muito caro. Né? Celular, que celular? Não tinha celular, era telefone e orelhão. Smartphone só vai surgir 2 décadas depois e olha lá. Então, assim, eu tenho uma certa facilidade para tecnologia por causa da minha formação. Mas vocês não fazem ideia de quantas vezes eu mando um WhatsApp para Ana Júlia perguntando, viu, como é que faz para configurar esse negócio aqui? E ela manda os recados para mim, manda foto do celular dela, mostrando as telas de configuração para eu conseguir chegar lá. Aplicativos que saem por aí numa velocidade tão grande que a maioria deles a gente não sabe para que serve. E eles conhecem quase todos, escolhem qual eles querem usar e de repente eles estão conversando por um outro aplicativo que eu desconheço, aplicativos que fazem coisas que eu não gosto até, de tipo, tem uns que você tira foto e só mostra a foto para uma pessoa que você quer por 5 segundos e depois apaga. E aí eu pergunto, qual a necessidade de você ter um aplicativo que pega uma foto, mostra para uma única pessoa por 5 segundos e apaga? E eu tenho que lembrar de um filósofo no passado que dizia assim, se você não pode contar uma coisa que você fez, você não deveria fazer essa coisa. E eu não gosto de aplicativos assim, mas existem. Tecnologia é uma barreira. E eles sabem lidar melhor com isso do que você. Difícil. A tecnologia é uma barreira também porque ela ocupa o tempo. Algumas mensagens atrás, domingos atrás, eu lembrei vocês que, em geral, uma pessoa passa cerca de 8 horas por aí na internet. E de todas essas, pelo menos 3 apenas em rede social. Então, o que significa que muitas vezes o celular na mão do seu filho não deixa você conversar com ele.
Muitas vezes o celular na sua mão não deixa você conversar com o seu filho. Então a tecnologia, ela também é uma barreira, porque ela ocupa um espaço que ela não ocupava muito tempo atrás. Muito tempo atrás, você chegava em casa, a barreira às vezes era o televisor, porque todo mundo ficava assistindo televisão e não conversava. Há um pouco antes da televisão era o rádio. E antes disso, a gente só podia contar as nossas próprias histórias. As salas das casas tinham um formato diferente. A partir da década de 50, as salas das casas começaram a ter o formato de um U. Antes disso, as salas não eram assim. Se a gente for perguntar para os nossos bisavós, os sofás ficavam um de frente para o outro, as cadeiras ficavam um de frente com a outra, porque a gente sentava na sala para conversar. Hoje a gente senta na sala para ter entretenimento. Então as salas têm um formato de um U. Ela tem que estar voltada para um palco, para o televisor, para o Netflix. E agora, a sala não tem mais formato nenhum, porque a gente está se voltando para a palma da mão. E aí eu preciso desafiar você a desligar o seu aparelho, colocar ele virado para baixo, longe de você, e sentar na mesa e convidar a família para jantar. E aí quando seu filho vem com o celularzinho, não, põe o celular lá no parador, deixa lá, tira o volume dele, deixa lá. E você faz a mesma coisa. Para vocês sentarem na mesa, um olhar para o outro, e vocês agradecerem o alimento juntos, e olhar um para o outro e conversar enquanto se alimenta. O que eu estou falando aqui para o seu filho é um absurdo. É ridículo isso. Mas é necessário. A tecnologia está roubando um tempo seu. Pai, mãe, marido, esposa. A gente leva ele para a cama, a gente leva ele para a mesa, a gente leva ele para o trabalho. E você está se relacionando com a sua esposa, sabe como? Mandando mensagem do WhatsApp do lado dela na cama. Falei uma besteira aqui? Ou não é assim que a gente faz? Queridos, presta atenção. Converse. Tire um pouco de tecnologia. Você não precisa disso para conversar. Você só precisa de linguagem comum, e vocês falam a mesma língua, habilidade de falar e ouvir. Isso só. Mais nada. Tecnologia atrapalha, não ajuda nesse momento. Desliga o aparelho, desliga a televisão, desliga a internet, converse com seus filhos, converse com seus cônjuges, converse com seus familiares. E a última barreira são as influências. Muitas vezes seus filhos até te ouvem, mas não conversam com você, porque ele não tem mais a mesma opinião que a sua. E aí, como a gente faz? Aí você torce para o São Paulo, seu filho agora quer ser Palmeiras de qualquer jeito, e aí vocês dois não se conversam mais, cada um para um lado. Eu dei um exemplo simples. Às vezes a questão é muito mais complicada. Você quer seu filho sadio, mas o seu filho acha que alguns tipos de drogas ilícitas não são tão perigosas como a mídia diz assim. Conheço pessoal, influência, que diz que não é tão perigoso, e são meus colegas, a gente se dá bem. Como a gente faz para lidar com essas influências? Conversar, abrir diálogo. Lembra? Diferencie hora de ensinar para a hora de conversar. Você conversa sobre as coisas que ensina, sem precisar estar dando uma lição de moral. Converse com seus filhos, principalmente sobre influências que podem afastá-lo de você. Converse. Converse também os filhos com os pais. Converse marido com esposa, quando as influências aparecem, trazendo às vezes questões que nos distanciam. Abra diálogo para fazer o contrário, gerar aproximação. É por isso que Moisés, quando orienta o povo, faz justamente essas classificações todas e convida a gente a refletir sobre essas três formas. Uma coisa é ensinar. Ensine. Outra coisa é persistir para educar, persistir para corrigir. E outra coisa é conversar. As três coisas são importantes. E você precisa disso na vida sua e da sua família. Para você levar para casa? Que tal rever minhas atitudes e ensinar melhor com o que eu faço,
mais do que com o que eu falo. Pensa nisso. Talvez existam posturas que você anda tendo que anda ensinando a coisa errada. Talvez seja o momento de você usar esse amor limitador para limitar a si mesmo e dizer o que é melhor eu parar de fazer e o que é melhor eu começar a fazer. Eu posso persistir mais com os limites para que minha dedicação pessoal à família seja maior? Quem sabe? Talvez não é hora de você pegar a sua agenda e tirar algumas coisas de lá. Faça isso com a sua família. Que tal você ouvir o seu filho, sua filha, sua esposa, você ouvir o seu marido, e vocês juntos chegar num consenso de, quem sabe a gente melhorar a nossa convivência familiar? Somos famílias, vamos decidir isso juntos? Todo mundo tem corre-corre. Mas quando aparece um compromisso importante, a gente dá um jeito. Que tal você dar esse jeito agora? Porque não existe compromisso mais importante que a sua família. Não deveria existir. E eu posso persistir mais com os limites saudáveis para os meus filhos, ou seja, onde eu vou participar da vida deles. E ainda existe a possibilidade de arrumar tempo e ambiente para conversar com a minha família. Um jantar na semana, um passeio para a gente fazer junto. Não precisa ser caro, não precisa ser longe. Às vezes é você tirar um domingo à tarde para ir aqui no Parque dos Ipês, jogar um lençolzinho lá no chão, na grama, sentar junto, tocar um violão com a família, conversar, deixar a criançada correr no parque. Desliga a televisão, meu querido, vai ver Faustão domingo à tarde, fala sério. Tem coisa melhor para fazer. Sai com a sua família, não precisa ir longe, não precisa gastar dinheiro. Vai num parque, vai passear. Vai conhecer lá o novo Araçariguama, reformado, todo lindo, revitalizado. Os Jequitibás. Vai conhecer algum outro lugar da cidade que você não foi ainda. Celebre o domingo com a sua família. Né? E é isso, queridos. Era o que eu queria compartilhar com vocês. Deus possa nos abençoar. A mim mesmo, a também praticar essas coisas que eu relacionei para vocês. Tudo que eu coloquei ali são coisas que eu quero tentar melhorar também na minha vida. Eu espero que você faça isso na sua. Amém?